Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo a mais um vídeo da nossa caminhada bíblica. Hoje estamos no penúltimo capítulo dessa nossa caminhada. Tomara que você tenha feito um bom caminho, porque hoje nós vamos chegar na paixão e crucifixão, morte do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo anterior, no capítulo 26, nós vimos todos os elementos que antecedem a paixão e morte do Senhor, a Santa Ceia, a Eucaristia, também a negação de Pedro, também toda a trama por detrás para prenderem o Senhor, Judas que aparece como elemento dentro dessa trama, enfim. E hoje nós vamos então para os finalmente da paixão e morte do Senhor. Pegue sua Bíblia aí e hoje nós vamos rezar duas realidades, tá bom? Duas realidades. O capítulo 27 é um capítulo bem extenso, bastante extenso, com vários acontecimentos, portanto, a gente não vai conseguir se aprofundar em tudo. Porém, nós vamos passar por tudo e vamos olhar duas realidades, tá bom? Pegue sua Bíblia aí e vamos juntos. Então, iniciando do capítulo 27, levam Jesus até Pilatos, para que o condenem à morte, e todos nós sabemos o que acontece lá. Claro, Mateus não alonga esse discurso. Pilatos até pergunta sobre a verdade para ele e tudo mais, mas isso aqui não aparece no Evangelho de São Mateus. Pelo menos não aparece aqui nesses versículos, porque antes de se aprofundar no interrogatório de Pilatos, ainda temos a morte de Judas, Judas o traidor, que se arrepende, dizendo que pecou, devolve as 30 moedas, os sumos sacerdotes não aceitam e diz que ele sai e se enforca. Aqui é a primeira realidade que eu queria que nós rezássemos. De entendermos que nós podemos mudar. Nós olhávamos no capítulo anterior que os discípulos, que ali naquele capítulo anterior se expressava a humanidade dos discípulos. Mas a gente sabe o que todos eles se tornaram, a não ser Judas. Mas talvez Judas aqui não entendeu que ele podia mudar, que ele podia ser perdoado e podia fazer um novo caminho. Todos os outros apóstolos também foram embora, negaram o Senhor e tudo mais, mas entenderam que podiam ser perdoados, entenderam que ali eles podiam ser acolhidos, entenderam que ali era o caminho deles, portanto eles não desistiram daquilo ali. Já Judas desiste do caminho, desiste do perdão e depois desiste então da própria vida. Queria que nós entendêssemos que, por primeiro, nós precisamos nos perdoar. Muitas das vezes a gente não consegue perdoar os outros porque nós não nos perdoamos primeiro. Nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós erramos, sim, conosco e com os outros. Nós precisamos nos perdoar, entender a nossa humanidade. Não é ceder a ela, se rebaixar a ela e deixar a nossa humanidade nos levar, não é isso. Mas entender que faz parte dessa realidade, da nossa vida. Portanto, precisamos nos perdoar das nossas quedas. Quantas das vezes nós não carregamos coisas do passado nas nossas costas, tornamos a nossa vida pesada demais, simplesmente porque não deixamos o passado no lugar dele. Claro que devemos trazer as lições, devemos trazer os aprendizados, mas não trazer o peso das situações para a vida e para o nosso cotidiano. Portanto, aqui nós já aprendemos uma grande lição. Precisamos nos perdoar, precisamos olhar mais para frente do que para o passado. Eu já vi uma figura bastante interessante, que quem dirige tem todo para-brisa, vidro do para-brisa gigante, mas também, você vai me desculpar, eu esqueci o nome, mas tem um vidrinho ali em cima que você olha atrás. Portanto, percebe?
aquele vidrinho que olha para o passado é pequeno. Olha para trás, perdão, é pequeno. Já o para-brisa é gigante. Mas por quê? A gente tem que olhar para o passado, mas só como um elemento de referência. Só como elemento de referência. Não? Para entender para onde estamos indo. Mas de verdade, o nosso olhar tem que estar para frente. Tem que estar para frente. Não pode deixar de olhar para o passado. Precisa trazer os aprendizados do passado. Precisa trazer tudo isso. Mas sempre com o olhar para frente. Portanto, o perdão, nos perdoarmos, é essencial. Entendermos que nós erramos, que temos as nossas quedas, que às vezes nós magoamos algumas pessoas e tudo mais, mas deixar isso no seu lugar é extremamente importante para a nossa vida. Não? Depois nós vamos ter aí sim, todo o interrogatório de Pilatos com Jesus, não? Perguntando se ele é o rei dos judeus, perguntando para o povo se o povo quer salvar Barrabás ou Jesus, e o povo escolhe Barrabás e pede que Jesus seja crucificado. Depois, lavando as mãos, não, Pilatos acata a crucifixão do Senhor, Do versículo 27 até o 31, colocam a coroa de espinhos nele, e também vai dizer aqui, colocam um manto escarlate. Escarlate é um manto bem vermelho, não? Sobre ele, escarnecendo do Senhor, como se ele fosse uma realeza, não? Porque o pano vermelho naquela época era o pano dos reis, era o pano dos poderosos, era o pano daqueles que governavam, não? Então, a coroa de espinhos e o manto, meio que para satirizar o rei dos judeus, não? Nesse sentido. Depois, a partir do versículo 32, nós vamos ter a crucifixão do Senhor, não? O Senhor sendo crucificado, tiraram a sorte do seu manto e tudo mais, deram para ele de beber vinagre, enfim. A partir do versículo 45, nós temos a morte do Senhor em si, não? A morte dele na cruz. A partir do versículo 57, o tiram da cruz para ser sepultado. E no versículo 62, então, montam guarda na frente do sepulcro do Senhor. Mas de verdade, a segunda realidade que eu queria que nós rezássemos é justamente essa realidade da morte do Senhor. Não poderia ser diferente, não? O Senhor já vem predizendo, já vem alertando, já vem falando, dizendo que ele deveria morrer, não? Que ele deveria morrer. E a gente sabe o que essa morte significa, não? Essa morte é a nossa salvação. Por isso que toda a Igreja Católica tem um crucifixo, tem um crucificado, porque ali é a nossa salvação, não? Ele foi escarnecido, ridicularizado, enfim, sofreu muito, não? Porém, a gente sabe que é por nós, não? A gente sabe que é por nós. Portanto, não há dia e melhor momento para tentarmos olharmos para essa realidade, pelo menos nesses pouquinhos minutos, não? O Senhor que sofre por nós, não? Que paga os nossos pecados, não? É por nós, é pela nossa vida no reino, é para que nós entendamos a mensagem, entendamos que Ele é o Cristo, entendamos que Ele é aquele que cumpre a profecia de maneira perfeita, portanto é o Messias esperado, Mateus todos vão falar sobre a crucifixão, claro, mas ainda mais Mateus, que se preocupa tanto com isso, não? Que mostra isso para nós, não? E muitas das vezes o Senhor faz tanto, morre por nós, sofre por nós, é crucificado por nós, e às vezes a gente não consegue nem rezar por Ele. No nosso dia a dia a gente não consegue nem rezar. No nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não consegue nem se aproximar dele um minuto, um instante, como é um sacrifício, não? Como é um sacrifício. Olhemos para o Senhor crucificado, não? Ali é a nossa vitória, não? O inimigo ali ele é destruído, porque a gente sabe que ali não é a última palavra. Claro que é o próximo capítulo que vai falar sobre a ressurreição, mas nós sabemos que ali não é a última palavra. Portanto, aquilo ali para nós, se naquele momento era um sinal de destruição, se naquele momento era um sinal de que ele perdeu, por assim dizer, de perdedor, não?
Nós sabemos que não. Ali a cruz é o sinal da vitória do Cristo e também da nossa vitória. Não. Mas é da nossa vitória se também entendermos que no meio das nossas cruzes nós precisamos nos entregar ao Senhor. Não? Pegue a sua cruz e me siga, vai dizer o Senhor. Não? Portanto, que façamos isso em nossa vida. Não? O Senhor fez tudo isso por nós, não? Para falar conosco, para abrir o reino do céu a nós, para mostrar também a realidade do reino a nós, o que é o reino, qual o caminho do reino, qual o caminho daqueles que creem, não? Como se tornar filho de Deus, não? Como ir para o seu seguimento. O Senhor fez de tudo. Entremos nesse caminho, não? Entremos nesse caminho. Aqui ele chega no ápice desse resgate da nossa humanidade, a resgate dos filhos dispersos, não? O resgate daqueles que foram apartados do Senhor por causa do pecado, mas agora a conta está sendo paga, não devemos mais nada e assim podemos sim ser de Deus de forma plena. Não? Portanto, olhando para essa realidade, que nós possamos fazer da nossa vida esse caminho, de ir até o Senhor. Mesmo com as cruzes da vida, mesmo com os pormenores da vida, mesmo com as dificuldades da vida, que entendamos o preço que o Senhor pagou e que tenhamos coragem de pagar o preço também da nossa vida. Não? Pagar esse preço também, que nunca vai se comparar ao preço do Cristo, nunca vai ser comparado, nunca será comparado. E por causa disso nós sabemos que podemos, porque Ele venceu, aquilo ali é o sinal da nossa vitória. Portanto, nós também podemos vencer. Qualquer que seja a cruz da nossa vida, qualquer que seja a dificuldade da nossa história, nós podemos vencer, porque Ele venceu. Não, aquilo ali é o sinal da nossa vitória. Não? Portanto, ao olhar para essa realidade da morte do Senhor, que olhemos tão alto preço que Ele pagou por nós, não? E estejamos dispostos a pagar o preço da nossa vida também para ser dele, não? Mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa pequenez, que mesmo nas nossas quedas nós voltemos ao Senhor para que possamos ser cada vez mais dele, não? Banhados por esse sangue que jorra do seu peito, desse coração sagrado, não? Que inflama de amor por nós. Tenhamos coragem de ser dele, porque ele fez tudo para nos resgatar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.